Bem-vindos a essa casa, uma alegria vendo alguns rostinhos que fazia tempo que nós não víamos, né? Ficamos muito felizes quando encontramos com vocês, estarmos aqui juntos, todos, sempre buscando algo melhor. Sempre gostamos de dizer que aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Hoje eu estou aqui falando, no dia de amanhã vocês estarão falando comigo. O importante é essa troca de nós já querermos algo diferente em nossas vidas. É muito comum na conversa fraterna as pessoas começarem assim: eu me afastei das coisas espirituais, eu sinto que por isso eu estou nessa situação mais difícil. O problema é difícil, mas se eu estivesse mais ligada a Deus, eu acho que não seria tão difícil, e com certeza. Quando nós carregamos essa certeza de que temos um ser superior que a tudo governa, um ser superior que é Pai, que nos acompanha. Quando nós temos o nosso olhar para a vida além das coisas do dia a dia, das conquistas, quando as situações difíceis batem a nossa porta, nós temos para onde correr, no colo de um Pai, né? Esse Pai amoroso. Só que essa fé, essa troca, ela não acontece assim de uma hora para outra. Por isso que nós temos que cultivar reflexões, meditação, buscar conhecimento, e é isso que é uma das funções da reunião doutrinária. São vários assuntos, mas todos eles vão sempre direcionar para um propósito: é essa busca da nossa religiosidade. Não é religião, religiosidade, que é essa nossa ligação com esse ser superior e com essas leis. Estamos vivendo muitas vezes um vazio existencial, uma dor que nós não entendemos, é essa ausência desse calor paternal, desse calor divino. Hoje nós escolhemos esse tema porque nós recebemos de uma amiga ontem essa história e eu pensei: nossa, que legal para uma palestra. E o palestrante hoje falou assim: não vou poder ir. Eu falei: então é essa aqui mesmo, de um livro que eu sei que o senhor Nelson e a Ana gostam bastante, Obsessão e Desobsessão, da Sueli. Vocês dois já devem ter estudado esse livro umas 3 vezes, né, nos grupos. É um livro que a gente estuda muito nos grupos mediúnicos. Da Sueli Caldas Schubert, ela trata desse tema, obsessão e os tratamentos para que a gente possa reverter essa situação. E ela conta uma história que é comum. Essa história nós já observamos aqui no nosso trabalho mediúnico. Esse mesmo tema nós já tivemos a oportunidade de ver algumas vezes. Então vem corroborar que não é fantasia de outra pessoa ou uma história qualquer. Nós podemos ter a oportunidade, depois eu conto para vocês também. Então ela fala assim, o que é obsessão para aqueles que estão vindo a primeira vez na nossa casa espírita? Agora, hoje, especificamente, a gente vai falar da interferência de um espírito, alguém que vive no mundo espiritual, né, um desencarnado ou um morto, sobre nós que estamos aqui no corpo físico, chamado encarnados para nós espíritos. Existe essa interferência. Por quê? Nós não vemos os espíritos, nós não ouvimos os espíritos e nem precisamos senti-los, mas nós estamos ligados com o mundo espiritual. Isso é uma coisa muito importante que a doutrina espírita vem nos alertar, esclarecer, nos fazer conhecedores, que nós somos espíritos mergulhados neste corpo aqui, mas nós não estamos separados do mundo espiritual. Nós estamos intrinsecamente ligados a eles 24 horas. Por quê? O que nos liga neste mundo é o nosso pensamento. E nós pensamos 24 horas, porque quando a gente dorme, a gente continua espírito pensando também. Então nós estamos ligados. Os espíritos nos falam que a população da Terra está em 8 bilhões. A estimativa da população de espíritos ligados mais a nós aqui é 30 bilhões. De várias categorias. Mas claro, quanto mais próximo ao nosso convívio diário aqui, né, são os espíritos que se usufruem e gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Gostamos sempre de alertar isso, porque tem pessoa que ainda pensa assim: Deus não é justo, então por que deixa? Né? Deus não deixa nada, são leis, né? E essa é uma lei de afinidade pelo pensamento.
Estes espíritos se alimentam dos nossos pensamentos e nós nos alimentamos dos pensamentos deles. Então muitos, quando a gente morre, chega do lado de lá, a gente continua sendo o que a gente era aqui. Os gostos não mudam. Então, se nós gostávamos de ir na casa espírita, ler um bom livro, nós vamos continuar querendo fazer isso. Se nós gostávamos de trabalhar, nós vamos querer trabalhar. Se nós gostávamos de viver em festa, boteco, bebida, comida, passeio, viagem, nós vamos querer continuar a viver do lado de lá dessa forma. Só que lá, às vezes não tem. O que acontece? Nós voltamos para cá e descobrimos que ficando perto de quem está em corpo, nós vamos também usufruir os prazeres da bebida, da alimentação, do sexo, da fofoca, da intriga, porque vício não é só o vício da ordem material, tem os vícios da dimensão espiritual, e eles se alimentam fluidicamente, eles falam, se alimentam disso, mas nós também nos alimentamos, porque de certa forma, quando tem esses espíritos perto de nós, intimamente nós temos uma justificativa, né? Nós ratificamos, nós também acalentamos esses pensamentos, porque eles também incentivam esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, essas nossas tendências. Então a obsessão, ela não é só do desencarnado para cá, ela acaba sendo mútua, porque às vezes eles nos falam assim, tudo bem, mas essa pessoa vem atrás de mim durante o sono físico. Tudo bem, ela aqui reza com vocês, mas depois eu dou sugestão, ela vai para o bar, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fica até difícil a gente propor alguma coisa diferente para o espírito, né? Porque quem está sendo perseguido no íntimo não é perseguido. É que daí quando começa a incomodar, que a gente começa a ter pesadelo, não tem vontade de comer, ou fica sozinho, ou começa com quadros de delírios, problemas físicos que às vezes a medicina não resolve, a gente aí vem para a casa espírita e realmente você está sobre uma influência espiritual, um processo obsessivo, aí a gente correndo quer mudar tudo e quer afastar esse indivíduo ou esses indivíduos, e não é assim. Nós construímos os laços porque nós criamos laços fluídicos, ficamos enrolados neste agrupamento. E até desfazer isso demanda tempo. A casa espírita é o lugar que tem o tratamento para isso, mas não é milagroso. Os passes, as palestras, a doutrinária vai ajudando a nós mudarmos os nossos pensamentos, a refletir em nossas escolhas, nós e quem está nos acompanhando. E sabe uma verdade que eles falam? Olha, eu estou indo, não quero mais ficar com essa pessoa. Só que a pessoa continua tendo pesadelo, deprimida, com raiva. Daí a gente vai dizer, mas não tem mais ninguém aí do teu lado. Nós estávamos alimentando e gostamos e às vezes não tem mais influência espiritual. Nós aqui continuamos. Então nós temos que mudar. Então a obsessão o que é? Quando alguém, no caso hoje nós vamos falar aqui, um espírito tenta imprimir a sua vontade sobre a nossa. Mas passando desse princípio, que a nossa vontade já está meio capenga, a nossa vontade já está inclinando, o que acontece? Eles ampliam os nossos sentimentos e pensamentos de ordem negativa. Aí essa história aqui é um processo obsessivo com o título Modo de Ação de Obsessor, um dos modos. A Sueli, ela participava de um trabalho de desobsessão. Então, nesses livros dela, ela conta as histórias que acontecem dos espíritos vindo, se comunicando através de um médium, contando as suas histórias. Certa vez, na reunião em que colaboramos, sentimos a presença de um grupo de espíritos desencarnados na faixa etária entre 15 e 18 anos. Tinham a aparência desses que vemos nas ruas, denominados pivetes ou trombadinhas. Dentre eles, comunicou-se uma mocinha desencarnada, morta, aos 17 anos, maltrapilha e extremamente zombeteira. Zombeteira é aquela pessoa que ri, goza, né? Gosta de fazer pirraça o tempo todo. Contou-nos que andavam ao léu, por aí, pelas ruas, tal como faziam antes, dedicando-se especialmente
a entrarem nos lares cujas portas estivessem abertas. Aqui no duplo sentido, físico e espiritual, com a finalidade de provocar desordens e brigas entre os moradores. Isto descrito num linguajar peculiar, com a gíria comumente empregada entre eles. Também contou que tinham prazer em usufruir do conforto doméstico dessas casas, refestelando-se nas poltronas macias e desfrutando das comodidades que não tiveram em vida. Fantasia? Verdade? Vamos refletir. Não é porque é falado que a gente vai acreditar, mas também não vamos negar. Quantas vezes acontece coisa dentro da casa da gente que a gente não entende? Como é comum a gente ouvir assim: nossa, está em curto-circuito em todos os eletrodomésticos aqui em casa, né? Em outro livro do André Luiz tem um relato que o espírito perturbava o casal utilizando a criança pequena, fazendo ela derrubar o copo d'água, virando a comida. Aí o pai não tinha paciência, já brigava com a criança, a mãe já brigava. A maneira de ele queria acessar o pai. Como mentalmente ele não conseguia, ele ia ali. Mas Deus não nos protege, mas nós temos que aceitar a proteção, que não é assim de graça, não. A Ilani falou semana passada, e o seu Nelson sempre fala da história do guarda-chuva, né? Nós tomamos o passe, mas não adianta ninguém estar com a mão aqui se eu estou pensando nos negócios, ir para casa, se eu estou com fome, se eu estou com pressa. É literalmente abrir um guarda-sol, as energias caem no vizinho e não caem em nós. E não é justo? A cada um segundo as suas obras. O sol é para todos, não é? Mas se eu me enfio num quarto escuro, né? Não tem como. Então aqui, duas coisas interessantes. Como falamos no início, nós chegamos do lado de lá conforme vivemos. Esse grupo, mesmo sendo adolescentes, eles viviam na rua. Eles morreram e continuaram nesse grupo. Ah, mas Deus não assiste? Assiste. Claro que tem todo outros detalhes que nós não temos tempo para vos falar aqui. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita. Não é por osmose, não. Aqui são fagulhas, pontos para que vocês busquem informação lendo as obras espíritas. O aluno só passa de ano se ele estudar. Aqui não tem prova, né, seu Nelson? A prova é a vida lá fora. Então, eles continuaram, e daí ela conta no livro a sequência. O que esse espírito falou? Ela morreu de forma violenta, espancada e violentada por um homem. Então ela morreu na energia do ódio, da raiva. E ela trazia essa mágoa da sociedade. De certa forma, nós somos coniventes com o que acontece na rua. De várias formas. Nós preferimos sempre virar o rosto, culpar os políticos. Mas nós somos coniventes. Somos corresponsáveis por que acontece em nossa sociedade. Então eles se vingavam, não era específico de uma ou outra pessoa, causando isso. E olha, interessante, usufruindo do bem-estar da casa. Nossa, espírito, sim. Eles não moravam na rua? Eles continuam no padrão da rua. A chuva, o vento, o frio afeta os espíritos como afetava quando eles moravam na rua. Quando eles encontram um lugar para se abrigar, nós entraríamos também, dormem, comem. Como comem? Nós estamos nos alimentando, o alimento também tem a sua parte energética. Eles absorvem essa parte também. Você lembra da história da criança embrujadinha? Não sei se hoje em dia, né, tá tudo tão moderno, mas antigamente aquela criança embrujadinha, precisa ir na benzendeira, se benzer. Às vezes o ambiente da casa, a criança mais sensível, físico, ainda delicado, sente. O idoso, a pessoa mais adoentada, vai se ressentir mais que às vezes os outros não sentem diretamente. Quando chega a criança que não dorme, que chora, os pais trazem que a criança está com algum problema espiritual. Geralmente os espíritos falam o quê? É os pais que têm que ir para o tratamento, os pais têm que tomar passe, fazer o evangelho, porque o problema está no ambiente doméstico.
Aí nós proporcionamos o desequilíbrio, aí as portas espirituais de nossa casa ficam abertas, literalmente. Tem vários relatos na obra de, quem quiser ler, André Luiz, Manuel Flomeno de Miranda, descreve muito eles adentrando as casas, ou não entrando. Quem vê filme coreano mostra bem, né, Sandra? Choquezinho, não entra, não é muito, não é tão fantasia, não, é assim mesmo, literalmente, não entra. Então, o que é legal na doutrina espírita nos mostra o quê? Sempre nós temos a liberdade de escolhas. Nós conhecereis a verdade, ela vos libertará. É nesse conteúdo. Deus não vai nos obrigar a mudar os nossos hábitos. As circunstâncias, daí às vezes vão ficando difíceis, que daí a gente não. Se eu não mudar esse meu hábito, se eu não mudar tal hábito no físico, né? Eu preciso fazer exercício físico. Tem uma hora que você vai ser obrigado a fazer porque o meu físico não aguenta mais. Também nas questões de ordem moral. E não tem como nós separarmos e vivermos isolados numa bolha. Mesmo sozinhos, trancados num quarto escuro, acreditem, nós não estamos sozinhos. Às vezes o quarto está assim de gente. Das companhias espirituais. Vejam que era um bando de jovens, de crianças. Nós tivemos a oportunidade, não faz muito tempo aqui na casa, a médium vindo para o trabalho, saindo do seu local de trabalho, ela é educadora, viu um grupo de jovens dançando. E ela, como toda educadora, né, deu aquele olhar assim, viu os jovens, veio, se dirigiu para a casa espírita e já aquele mal-estar, dor de cabeça, uma incomodação, mas como faz parte, né, do médium, no dia do trabalho, ter esses sintomas já da aproximação dos espíritos que irão vir ser tratados aqui, chegou. O que era? Ela saiu do trabalho, olhou para aquele grupo, ela sintonizou com uma jovem espírito que estava acompanhando aquele grupo de jovens encarnados que estava dançando, curtindo, se divertindo. Foi a oportunidade de Deus, né, da vida, esse médium. Ela inconscientemente foi trazida, acolhida pela psicosfera desse médium e pôde conversar, falar porque que ela estava ali e tudo mais. Muito interessante o relato, meus irmãos, que ela falou que do lado de lá espíritos disseram para ela que se ela entrasse numa igreja, ela seria trancada e não sairia mais. O senhor lembra? Aí ela tinha medo de entrar nisso. Por quê? Uma outra realidade. Existem várias classes de espíritos, várias inteligências, e os mais inteligentes utilizam das mentes mais fragilizadas para os seus processos obsessivos. A obsessão é algo complexo. Há toda uma cadeia, às vezes, de inteligência para chegar em alguém. O livro Libertação de André Luiz vai dar esse relato. O grupo que André Luiz fazia parte foi chamado para ajudar, não lembro o nome dela, mas para ajudar essa moça que estava num quarto, não saía, doente, eles tiveram que ajudar o marido, o pai dela, mais não sei quem, mais o obsessor, mais a família do obsessor para chegar nela. Então nós estamos interligados. Aí a Sueli termina assim: foi preciso muito amor e carinho de toda a equipe para conscientizá-la de que existia para todos uma vida bem melhor, se quisessem despertar para ela. Vale para nós. Existe uma vida melhor para todos nós, desde hoje. Mas se nós despertarmos para a realidade de quem somos e o que estamos fazendo aqui. O que o Sr. Nelson falou ali no início? A gente não está aqui para brincadeira. Mas se a gente quer viajar, passear, não quer incomodação, não quer compromisso, que havia ao lado deles pessoas que os amavam e que desejavam aproximar-se para auxiliá-los, e que acima de tudo estava Jesus, que nenhuma de suas ovelhas estaria desamparada.
Aí ela comenta que essa jovem se emocionou, o grupo todo sentiu-se acolhido e foi recolhido e foi levado para as colônias espirituais. Mas essa casa que eles estavam, como será que ficou? Talvez por um tempo tenha ficado mais tranquilo, mas se os moradores encarnados não busquem outras coisas, outros grupos atentarão. Eu acho que é no livro Os Mensageiros, esse mesmo que teve o livro agora, não deu para contar tudo, que dá a maior chuva que estes espíritos que vagueiam pela rua, como temos a situação de rua que nós vemos aí, muitos continuam assim. Ou se não eram aqui, chegam do lado de lá tão maltrapilho moralmente falando que se transformam em moradores de rua do além. E quando ia dar uma chuva, eles corriam para entrar nas casas. Algumas eles conseguiam entrar, outras não. Aqui eles não conseguiam entrar, qual que era? Onde as pessoas tinham o hábito do quê? Da oração. E quem tem o hábito de oração não é perfeito, tem problemas, às vezes tem suas falhas, mas tem mais virtudes despontando. O próprio hábito da oração denota uma busca por um comportamento de vida diferente. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte importante para a reflexão. Nós viemos da casa espírita. Toda vez que nós necessitamos, as casas espíritas têm os tratamentos de ordem espiritual, né? Os grupos de radiação, que é o passe adiante. Às vezes vem as orientações para os tratamentos específicos. Nenhum de nós aqui fica desassistido. Porém, tem a nossa cota de responsabilidade, a nossa parcela, algo nós temos que fazer. Nós ainda viemos do passado, que era o padre, o pastor, que resolvia os nossos problemas. Nós criamos no coletivo de que o mundo era pecador. Então algumas pessoas se isolaram, formaram os monastérios, os conventos, e esses eram os perfeitos e que tinham acesso a Deus. E nós, pecadores que morávamos aqui no mundo, tínhamos que recorrer a eles. Foi criação nossa, porque não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso. Nós criamos as situações porque estamos aprendendo e nós temos que procurar. Deus, Jesus, os espíritos, o anjo da guarda, os santos, não importa, eles nos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa cota. O que é falado para todos vocês quando nós viemos para os tratamentos? Uma vez uma pessoa falou assim: nossa, é a terceira vez que eu peço irradiação e o espírito fala a mesma coisa. Passe, evangelho no lar, doutrina. Tem alguma coisa errada com esse trabalho, com esse espírito? É com o trabalho com os espíritos ou com a pessoa que continua fazendo o pedido? A espiritualidade continua atendendo, mas ela continua não fazendo. Não, mas eu faço o evangelho no lar, eu rezo. Como é que você tem rezado? Como você tem feito o evangelho no lar? Como têm sido as suas atitudes? Eu tenho vindo no centro toda segunda-feira. Estar aqui sentado olhando para cá não significa que você está prestando atenção. E eu digo, sabe por quê? Por propriedade, porque às vezes eu estou sentada aqui olhando e quando eu vejo, eu não estava prestando atenção. É muito fácil, porque a nossa natureza ainda nos exige uma disciplina, um olhar atento. Jesus falou, acho que é em Mateus: olhai, vigiai e orai. Olha, o orai vem em terceiro. Nós temos que olhar primeiro. E nós temos que vigiar e depois rezar. Então, a vida é muito séria, gente. Não é triste, não é ruim, mas é com muita responsabilidade e seriedade que nós temos que cuidar de nós. Não é o outro que vai cuidar da gente. Nós podemos ser ajudados, sustentados, alimentados uns pelos outros, mas nós cuidamos de nós mesmos. Então, nós temos que procurar lazer saudável, leituras saudáveis, TikTok saudável, Facebook saudável, que mais? Instagram, porque tem. Nas redes sociais tem tanta coisa boa, eu recebo tanta coisa legal, gente, que alimenta a minha alma. Quando não chega aquela coisa tão boa, às vezes eu até quero me alimentar. Às vezes me alimento ainda depois da congestão.
Eu falei, por que você foi ver, né? Ou às vezes eu digo, não, eu não quero mais isso para mim. Me sinto tão empoderada, não quero mais esse tipo de conteúdo para mim. O mundo inteiro pode estar falando, mas eu não quero mais. Vir assistir doutrina, nós não temos noção do que acontece aqui. Muita coisa desenrola, muito aprendizado, muito atendimento. Cirurgias espirituais são feitas em nós durante a reunião doutrinária. Mas eu não sinto nada. Também a gente não para muito para sentir, né? Acontece. E o Evangelho no Lar. Há 2 semanas atrás nós tivemos uma psicofonia, que é quando os espíritos falam através da voz, se ocupa das cordas vocais, do campo energético do médium e fala na reunião de diretoria. E o Espírito falou o seguinte, convidando que nós convidássemos todos vocês ao estudo da doutrina espírita. E segundo, a realização do culto do Evangelho no lar, como instrumento de proteção individual e dos nossos lares. Não é só para todos que nós divulgássemos, levássemos de forma sistemática esse alerta, esse convite do Evangelho no lar. Porque quem faz o Evangelho no lar, da forma de coração mesmo, com fé, estes espíritos levianos não adentram a nossa casa. Às vezes a gente vê eles espiando pela janela, só um pedacinho assim querendo entrar, que às vezes também eles deixam para que eles possam ouvir, perceber, mas interferir não. Espíritos relatam assim, eu não consigo entrar dentro da casa dele, dela, mas eu espero aqui na rua, no trabalho, na via pública, na casa da sogra, do parente que às vezes dá os... né? Mas dentro da nossa casa, se nós temos o hábito da oração individual e coletiva, ai, mas eu não faço evangelho porque lá em casa ninguém acredita. Desculpa. Eu não faço evangelho porque eu trabalho muito, lamento, gente, desculpa. Eu não faço evangelho porque eu esqueço, desculpa. Ai, Deus não vai gostar de mim, vou ser castigada, não. Só que tem as consequências. Não estou botando medo aqui, é nos esclarecendo. Não tem justificativa quando nós temos acesso a esse conhecimento de não buscar o canal da oração em família, o Evangelho no lar. É para o nosso bem, é tão bom. Faça sozinho. Recentemente um amigo nosso falou que teve um período da vida que a família não podia ver um livro espírita dentro de casa, que brigavam. Ele fazia evangelho dentro do banheiro, porque eles achavam que ele estava usando o banheiro. Brigava porque ele demorava, mas não brigava porque era livro espírita. Ele fazia o evangelho lá dentro do banheiro, feliz da vida. Por quê? Não importa o lugar ou quem esteja com você, é você compreender o processo. Eu vou desligar a luz aqui agora. Os nossos agradecimentos à Júlia, que fez em cima da hora os apetrechos, né? É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Amplie o bem que existe em você. Participa, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Paz no lar, paz na humanidade. Nossa, o mundo está cheio de guerra. Claro, a nossa casa ainda é um campo de batalha. Vai se materializar no mundo, não é o contrário. De nós se materializa no mundo. Federação Espírita Brasileira e agora QR Code. Bota aqui que vai ter o quê? As instruções de como fazer, que não tem milagre. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Não tem ambiente familiar se não houver pacífico, tranquilo, não é que é sem problemas, mas se não tiver o sacrifício de cada um dos seus moradores. Cada um aqui sabe a sua cota de sacrifício para que a paz, que os ensinamentos de Jesus permaneçam. Porque a gente pode rezar, orar, mas no instante seguinte brigar, não é assim. E quem tiver mais interesse, a Adriana Dado, ano passado, fez uma palestra sobre o Evangelho no Lar, está lá no YouTube da associação. Está aqui, ó.
Evangelho no Lar, com a participação, cada semana é um convidado, todos os domingos às 20 horas, ao vivo no Instagram da associação, @AFC Floripa, QR Code aqui. Amanhã o nosso amigo André vai botar um mural para nós e vai estar ali. Olha, a responsabilidade é amanhã, André. Né? Vai ter o QR Code das nossas atividades lá, está aqui, para acompanhar. Nós temos observado muitas pessoas que não sabem como fazer, ou são indecisas, estão fragilizadas, começam a fazer o evangelho da associação, que tem 3 anos já, né? 3 anos o evangelho, nunca parou nesses 3 anos, todo domingo lá. Eles começam a observar, começam a gostar e depois começam a fazer o evangelho. Às vezes assiste o evangelho e na sequência faz o seu evangelho lá, com a garrafinha de água, para todo mundo, é individualizado para cada um de suas necessidades. Está aí o convite. A Júlia ainda botou a escala de março e abril para ver se vocês ficam mais. Nós estamos no último capítulo do Evangelho. Estudamos o Evangelho durante 3 anos no Evangelho lá. Estamos no 28º, que trata das preces. Prece por um perigo, para o momento de dormir, para quem acaba de morrer, para os inimigos, para uma criança que acaba de nascer. É lindíssima essa oração. Prece pelas pessoas que tivemos afeição e que se encontram no mundo espiritual. Tem uma palestra que o Luiz Fernando Vaz fez sobre esse tema, muito bonito. E prece pelas almas sofredoras. Está aqui o convite, domingo vocês estarem lá. Próximo domingo quem é? Eu e a Larissa. A Júlia e a Larissa. E aqui tá de novo o QR Code do Instagram, de novo do YouTube, onde estão as nossas palestras. Desde março de 2020, associação. Quantas tem? Já perdi as contas, né? Esse trimestre, quantas mil pessoas acessaram? Gente, é assustador, a gente se assusta quando vem os números. E ainda tem o blog da casa, que as pessoas escrevem. Eu fiz a palestra aqui, é gravada, vai para o YouTube, mas algumas pessoas da casa desenvolvem este tema escrito e no final é colocada a palestra. O blog da associação nesse primeiro trimestre teve quase 30 mil acessos. Quando tu pesquisa lá, é o que aparece. Então, gente, material para nos esclarecer, para nos incentivar não falta. Mas o remédio está aí, o alimento está aí, mas eu posso levar prato de comida na frente dos seus. Eu posso botar, mas se ele fechar a boca, aí vocês vão dizer, mas tem a parenteral. Mas aí a situação já está bem grave, né? A pessoa está no hospital, às vezes numa UTI, às vezes não tem mais retorno. Agradeço a atenção de todos. Eu não falei especificamente do Evangelho para que vocês possam ir lá no site da Federação. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem as orientações. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, está fazendo 160 anos da sua primeira publicação agora em abril, acho que 24 de abril. A Federação Espírita Brasileira está a campanha, né, na edição econômica. Quem quiser comprar o livro e não tiver, a campanha da Federação é doe esse livro para um amigo, para alguém, pelo valor, é R$10 o livro, né? Para a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral do Cristo no nosso dia a dia. Não é para trazer cultura, é para nos mostrar, né, que a nossa educação espiritual à luz dos princípios basilares da doutrina espírita. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mostrar o caminho da nossa autoeducação sobre os fundamentos da doutrina espírita. Obrigada a todos, fiquem com Jesus e muito obrigada pela atenção.